Alice, eu já vi. O Ivo Lessa. Será que o pessoal pensa que vai vir só naquele horário? O Luiz Alcides Capuani. E a Nancy Cristiane Josina Walter. Mas que nome pomposo. 5. Também não está? Que horas são? Que horas são? Está na hora. 10h30. Em ponto, é? Bom, como está previsto aqui 15 minutos da minha fala inicial, eu vou dar uma tolerância de 5 minutos, porque eu vou falar muito pouco. A palavra que interessa é a palavra dos candidatos. Eu fiquei com receio, embora a gente tenha mandado comunicação, dizendo que era livre a participação de todos, até porque seria uma tolice tentar fazer o que inicialmente a gente achou, para evitar que o cara ouviu o que o outro disse, ou se mete. Primeiro, não vai se meter. O segundo é que ouvir, já tinha como ouvir, pois está sendo transmitido no YouTube, o cara podia ver no YouTube, não tinha nenhuma lógica. Então, nós comunicamos, a gente tinha escolhido a ordem de exposição pela primeira letra do nome, pelo alfabeto, por ordem alfabética. Fomos que não há e de mais a mais, isso não é um debate entre os candidatos, é um debate entre os filiados da entidade e algum candidato. Na verdade, mais do que tudo, uma exposição das suas ideias, dos princípios que defende, do que tem que melhorar no CREA, etc, etc. Formas que eu estou iniciando, mas eu gostaria de confirmar aqui a presença, pelo menos, do primeiro que está designado para falar conosco, que é o Eliseu Porto de Moura. Então, eu vou ocupar até 10h45, se ele não chegar, porque nós temos mais ou menos que respeitar muito o tempo, que é curto. Normalmente a gente tem mais coisa a dizer, a defender, mas não vai dar tempo. Nós temos que respeitar porque é inescapável, sobretudo estando comparecendo os 8, que todos confirmaram a presença aqui. E aí tem até meia hora, é o horário razoável. Pode se passar um pouquinho, mas não convém passar muito. Então, eu gostaria, já desde logo, recomendar aos companheiros que ficássemos rigorosamente nos tempos previstos. Os candidatos à presidência têm 15 minutos, dos quais 10 por exposição inicial, e 5 para alguma indagação, algum complemento que seja feito dos afiliados da CEP. Essa é a ideia. Eu faço um apelo para não se acusar, não se basear um na candidatura do outro, que cada um defenda as suas ideias, para evitar uma polêmica que não daria tempo para a gente aprofundar a discussão aqui. Então, para não ter revide, foi citado, revide, não revide, é bom não citar. Expor as qualidades de cada um, não os defeitos dos outros, é que tem algum com defeito. Hein? Então, eu queria, neste momento, já estamos chegando aos 5 minutos, depois se não vier o Eliseu... O Eliseu entrou, presidente. Ah, Eliseu está aí? Tá. E entrou então, o Pablo agora. Ah, tá certo. Tá. Mas você chegou agora. O Murilo já estava. Ah, tá certo. Então, tá tudo bem. Já estão os 3, então tá bom. Nós poderemos começar às 10h45 se esgotarmos. Então, eu vou repetindo um pouco os que eu vi no começo. Estou vendo o Walter Lírio chegou há pouco, também está aí. Vamos só repetir, compactar a ideia. A ideia dessa nossa live, desse encontro com os candidatos,
não é nada mais do que ouvir as suas ideias, suas concepções, os seus desejos, os seus anseios, no comando de uma entidade que tem uma função primordial, que é o controle do exercício da profissão, no sentido de que ela não seja exercida por pessoas incapacitadas, sem diploma, seja lá o que for, e a qualidade, até aí, na qualidade, sempre é uma coisa muito difícil de ser atendida. Podemos nós aqui falar que os nossos engenheiros em todo o Brasil, o número de cursos que tem, há de ter colegas que não estão, às vezes, preparados para a profissão no conceito que a gente tem. E é muito difícil que um organismo fique a policiar. São capacitados legalmente, tiraram o curso, têm diploma, a não ser que cometam erros, que é outra coisa, e julga essa entidade. Mas a entidade está aí substantivamente para isso. Há algumas considerações, eu tenho ouvido muito entre os filiados da SEG, que ela poderia dedicar um pouco mais no atendimento das entidades que praticam as atividades fins, que possam, tipo Sociedade de Engenharia, tipo Sinduscom, tipo CICEPOT, incentivar. Você é a única entidade hoje representativa, importante, que tem, na área da engenharia, que tem recursos, não, o SENGE também tem recursos que são, em última análise, recursos públicos, são recursos compulsórios, são contribuições compulsórias. Não é o caso da SEG, não é o caso hoje, mas nem dos sindicatos patronais, porque não há obrigatoriedade de se contribuir mais para os sindicatos. Os sindicatos ficaram agora, caíram as suas receitas fortemente. Então, o CREA, que tem essa possibilidade, por recurso, está advindo de todo ato da engenharia, que é o que a SEGES tem como objetivo, ampliar, talvez, eu estou fazendo, estou muito desconcertada, ampliar, talvez, essa integração com essas entidades, com a própria SEGES. Nós já fizemos vários projetos em comum com o CREA. Quando eu assumi mesmo a presidência, tinha lá um estoque de projetos aprovados de um valor expressivo, que foi muito útil para as apresentações, para as demonstrações, para as defesas que a SERV faz daquilo que a gente entende seja o caminho de constituir uma nação livre, democrática, aberta, onde a engenharia, que é o nosso objetivo derradeiro, ser exercida na plenitude, sem injustiça, sem corporativismo, etc. Então, eu quero, passando agora para a nossa reunião, eu quero agradecer muito a presença dos 8 candidatos, 3 à mútua, 5 à presidência, esperando que nós possamos esclarecer, iluminar os nossos afiliados nos seus objetivos. Já tem um número bastante razoável aqui, quase 40 pessoas presentes. Vamos podermos começar. Eu vou fazer um pedido aos candidatos, se eles puderem se manifestar sobre a pertinência desta eleição ser agora. Normalmente, pelo que ouço falar, essa eleição costuma ser no final do ano, porque a posse da nova diretoria só é somente em janeiro. Por questões ouço falar de fornecimento das urnas eletrônicas, que costumavam ser, tendo coincidido o ano eleitoral, a direção nacional do CONF deliberou antecipar para 15 de julho, lá no começo, antes dessa tragédia da pandemia. Para 15 de julho. Pode discutir se seria bom ou não, independentemente disso. Mas, com a pandemia, então, nem se fala, passou a ser... Além do que, ouço falar que o TCE não vai poder disponibilizar as urnas agora, em 15 de julho. Então, tem que se montar um aparelhamento de votação, de controle. Os candidatos sempre querem saber, embora pressupostamente as eleições vão ser lisas, limpas, pela qualidade de curso superior, da nossa profissão tão séria, mas sempre o ser humano não é perfeito em nenhuma entidade. Então, muitos candidatos querem saber se está tudo correndo,
se não tem engano na contagem, etc, etc. Então, eu gostaria que cada um desse a sua opinião. Há uma reivindicação que, se pudesse ser transladado, está aqui em Porto Alegre, que tem um número grande de eleitores, tá certo? Eles, para irem, vão congestionar, porque parece que são só 2 lugares em que se apresentam. Certamente vai ter, não só eu, tem mais alguns que também já estão na faixa de risco, muitos estão na faixa de risco, então não é bom que a gente corra esse risco de estarmos aí, por pequeno que seja, com essa possibilidade. Eu intuí que, dentro da SEGES, eu não vi nenhuma manifestação contrária a prorrogar para novembro, dezembro, uma outra data. O Rio de Janeiro, como vocês sabem, sobretudo os candidatos que devem estar acompanhando isso, unilateralmente, sem nem consultar o CONFIA, simplesmente a liberação da direção, da presidência do CREA, tá certo? Que é um companheiro nosso da Academia Nacional de Engenharia, simplesmente comunicou: nós não vamos fazer a eleição no dia 15 de julho. Até porque a legislação local também não permite. Então, eu não quero avançar no tema, só gostaria que cada um desse a sua opinião também. Então, estamos chegando no nosso horário. Quem é que está? Eu estou cansado, eu não estou vendo os horários aqui. Que loucura foi essa? Que horas são? 10h41. Temos ainda 4 minutos. Eu peço no início agora, para se algum companheiro da Sociedade de Engenharia quer fazer alguma ponderação sobre a nossa reunião aí. Walter Lide, você como presidente do Conselho, quer se manifestar? Não, eu acho que o primeiro ponto que eu estranho muito é marcar uma eleição num período que nem esse. Isso é que uma das discussões que nós temos sobre a nossa entidade, o CONFE, é que estão muito burocratizados e muito afastados de propostas de interesse da sociedade, porque até no tema desses, essa eleição não poderia ser agora, tá? E não usando urna eletrônica, em suma. Estamos no pior momento para fazer qualquer coisa. Nós estamos fazendo isolamento, estamos fazendo tudo. Onde é que está a sensibilidade que a entidade tem? Quanto à manifestação, eu acho muito importante que a gente tenha interesse nos destinos que o CREA e as entidades tenham para o futuro. Em geral, as entidades, como a Sociedade de Engenharia, se propõem a contribuir para a evolução da sociedade, para achar soluções de melhor qualidade para todo mundo. As entidades também institucionais, seja Ministério Público, seja governo e tudo, também, fora o seu papel institucional, tem que também ter um papel voltado para os interesses da sociedade. Então, o que se quer discutir nesse momento com os candidatos, você vê qual a visão de futuro que eles têm para o CREA, porque eu, sinceramente, não sou satisfeito com o CREA que está aí. Tá? Como não estou satisfeito com muitas entidades burocráticas formais pelo seu papel que tem que ser exercido. É um papel, eu diria, parado no tempo e no espaço, anacrônico. Então, nós queremos saber o que nós podemos evoluir em termos de qualquer entidade. E o CREA, obviamente, é uma delas. E eu entendo que deve ter um papel um pouco mais ativo, mesmo no ponto de vista burocrático institucional, no sentido de olhar a nossa formação de engenharia, no sentido de há evoluções e discussões importantes a se terem para frente. Basicamente, é isso que eu teria para colocar. Tá bom. Algum companheiro mais? Temos ainda 1 minuto, quero começar no horário por causa do... Eu queria só fazer uma colocação, doutor Ponte. Quem é que está falando? Bom, Nelson. Bom dia a todos. A pessoa da SEC que mais conhece o CREA, Vossa Excelência. Eu só queria enfatizar as suas palavras a respeito da manifestação de cada candidato. Em todas as conversas que nós tivemos com os candidatos, tanto da Mútua como a presidência do CREA, nós colocamos sempre a isenção da Sociedade de Engenharia. Nós não temos, a sociedade não tem partido, a sociedade quer ouvir as manifestações e quer ouvir os planos de trabalho de cada um dos candidatos
e aí cada um cada um em particular definir o seu voto. Então, eu queria só enfatizar e pedir que todos os candidatos, conforme a gente conversou nessas últimas semanas aí na organização desse evento, que cada um faça a sua explanação, sem olhar, digamos assim, falar sobre, como o senhor falou, sobre o problema dos outros. Fala sobre o seu programa, o seu plano de trabalho, que é o que interessa para nós da Sociedade de Engenharia. Era isso, presidente. Tá bom. Obrigado. Está no nosso horário, só não é nem informação que vocês conhecem. Nós temos até membros do nosso Conselho Deliberativo que são candidatos. Isso não influenciará em nada. A Sociedade de Engenharia não assume candidatura de ninguém. Nós estamos aqui para cada um livremente escolher o seu caminho. E vocês estão aqui exatamente para convencer aos afiliados, aos que participam, de qual é esse melhor caminho. Quero reafirmar isso e, portanto, desde logo, passo a palavra para o primeiro companheiro que vai falar agora, o primeiro colega, que é o Eliseu Porto de Moura, com a palavra. 5 minutos de exposição, 5 fica à disposição do grupo. A palavra é sua. Ok, bom dia a todos. Bom dia pela coisa. Não comecei a marcar meu tempo aqui, vou marcar aqui. Boa. Iniciar. Em primeiro lugar, fugiu todo o escopo que eu preparei aqui. Tá? Não, escopo é você que diz. Somos engenheiros, mas somos engenheiros. Vamos embora. Outra coisa, eu tenho que falar, isso aí é fundamental. Tem pessoas que não mudam. E tem pessoas que eu admiro mais ainda. E vai se ver no que agora eu vou propor. O meu currículo. Que o currículo é mera formalidade, mas eu vou contar o seguinte, eu voltando para o Uruguaiana aqui, estamos em Uruguaiana, fronteira, montei o escritório, tá? Aí fomos convidados lá pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Uruguaiana para formar, discutir, eu me lembrar, o Código de Obras do município, não tinha plano diretor na época, vamos discutir o Código de Obras. Eu, recém-formado, né? Estava lá. Quem é que estava propondo? Uma construtora. Construtora que, por sinal, me recebeu e me prestou os primeiros serviços. Eu, vindo da Católica de Pelotas, fiz um pós em Porto Alegre, na URGS, chegando novinho, cálculo na linha, né? Estava ali, ó, afinadíssimo. O cara me contratou, fiz tudo, o cara... Já comecei a ganhar mercado. A associação quer mudar o Código de Obras do Uruguaiana. Sabe o que era que quer mudar? Simples. Trocar a cobertura lá, que era usada, por botar o acesso direto para o último pavimento, que não podia. Já estava sendo feito em Porto Alegre. Aquela história do Doroso. Fecha, a associação se reúne, debate e consegue alterar. E foi a associação que alterou a lei. Eu participei disso como membro da associação. Porto Alegre hoje quer mudar o código, agora quer usar todo o pavimento superior como uso de todo mundo, espaço alternativo e comum. Muito boa. Já tem usado, eu morei em Porto Alegre, esse ano que eu morei em Porto Alegre, já usava lá para botar varal, e deve ter usado até agora. Usado o uso coletivo, subiu o elevador até lá, eu acho que vocês vão ter discussão aí. Primeira minha participação dentro da associação. Começa aí a caminhada, né? A associação trabalha aqui, trabalha ali. Ocorrem as primeiras eleições em Uruguaiana. Sabe que as primeiras eleições, nós somos uma cidade fora do contexto aqui, né? É o meu tempo. E a cidade está, nas primeiras eleições, coisa e tal, unida, parceria de cálculo, que eu faço com os cálculos dele lá, e de vôlei, de truco e de janta, que nós temos que movimentar a associação. Vamos movimentar. Nós temos que mostrar para a comunidade que engenheiro é importante dentro da sociedade.
Nós temos que mostrar para os prefeitos, agora, que tem que ter na Secretaria de Obras um engenheiro. Movimenta toda a associação. Nossa participação já lá junto ao Cabeça Nico, né? E mais a coletiva toda a nossa na staff ali, que nós éramos 4 ou 5 profissionais. Fizemos debates com os prefeitos, e os prefeitos, por si só, já levaram de cabresto um engenheiro. Lógico, né? Nós estávamos lá. Mostrou a força da associação frente às prefeituras. Eu acredito que todas as associações no estado, no interior, até na capital, já tinham feito essa ideia. Isso é formação, isso é associação. Daí por diante sempre houve, todos os prefeitos tiveram essa linha de pensamento, botar um engenheiro junto da Secretaria da Obras. Até pouco tempo, agora eles mudaram o nome e não acontece mais nada. Passa mais um tempo, a associação bombando, eventos e coisa e tal. Ah, já está terminando meu tempo, será? É verdade. Tem 1 minuto. Bom, e aí fomos e participamos, tivemos muito mais atividades aí. E somos formados, somos oriundos da associação, fomos presidente da associação, estivemos participando com um deputado que propôs a lei de licitação, que defendeu a lei de licitação, estava junto conosco, nós como presidente e essa equipe de gente, trouxemos aqui dentro do Hotel Glória 250 pessoas, era isso que eu queria falar, não deu para ter, mas era essa a intenção. Nós somos a própria associação e defendemos ela. Era isso, pessoal. Muito obrigado, Eliseu. A palavra está à disposição dos companheiros para algum pedido de esclarecimento ou complementação ao Eliseu Moura. Eliseu, embora você não seja, começo eu, o candidato a presidente, mas sim da Mútua, a presidenta da Mútua, né? Você é favorável à eleição agora ou postergado? Olha, eu acho que, se é bem de todos, eu acho que tem que ser adiado. Até porque tem muita gente com medo. Eu tenho 2 pessoas na família que são da parte médica. A minha filha já pegou o coronavírus, não deu nada, deu uma tosse, que sei eu. Eu acho que ela é uma doença que, não vou aumentar no mérito, eu acho que dá para ser adiado, sim, dá para ser adiado, não tem problema. Eu sou democrático, a maioria quer o adiado, não temos... Né? Eu acho que é muito delicado para as pessoas de baixa imunidade. Isso é muito, você sabe, isso aí eles me falam toda hora no ouvido aqui. Então, acho que isso aí é importante. Tem que se cuidar muito bem. Se quiser fazer um negócio para adiar, estamos aí juntos. Tá bom. Diga uma coisa, eu sei que se ganhar, vai comandar a Mútua. Eu não conheço o objetivo da Mútua assim por alto, eu nunca me debrucei sobre isso. Você acha que as aplicações do recurso da Mútua são os mais adequados atualmente ou sugere alguma modificação, algum enfoque, algum destaque? Eu acho que nós apontamos basicamente o seguinte, doutor. A Mútua, ela trabalha junto com o CREA, junto com a diretoria. Tem certas coisas pontuais que ela tem que fazer, ela tem que ser mais proativa, ela tem que ir junto da associação, ela tem que procurar a associação, ela tem que procurar o associado. Ela está muito acomodada, hoje a Mútua está sentada. Ela está sentada esperando que a pessoa se aceite, ela não comunica para ninguém. Ela tem que ser mais proativa. É isso que precisamos. A Mútua antes ajudava a fazer cursos lá no interior, aqui no interior. Isso é importante. A Mútua ela tem que estar mais lá dentro, junto com a associação, mais ativa. Essa é a importância da Mútua. Não vou falar o nosso plano aqui, podemos falar, não sei, está muito aberta a coisa. Mas a Mútua é uma associação, mais um apoio à associação. Ela tem que facilitar os benefícios dela. Hoje o benefício, vou lá dar um exemplo aí, o benefício, o que eu acho importante, não é o do carro, de comprar carro, não é o de comprar carro. Um dos mais importantes é o da energia sustentável. Sabe como é que a Mútua financia? 3 anos. Os bancos financiam 5. Juro parecido com o da Mútua.
tem que financiar 5 para se equiparar a conta de sua. É nós que botamos dinheiro lá na mútua, é da RT, a RT que tem que voltar para as associações. Então, a mútua está pegando dinheiro da RT que paga a RT. 2 esclarecimentos. Vocês têm independência em relação à presidência do CREA ou são um organismo autônomo, com deliberação própria? Olha, a gente está tentando entrar aqui errado. Olha, nós torcemos para um. É óbvio, uma pessoa. O senhor vem me dizer que não vai torcer para alguém? Claro que torce, mas estamos aí. Não é. Eu não me fiz claro. A minha indagação é se a mútua ela é autônoma em relação... Sim, se é autônoma. Ou se ela depende das deliberações... Depende apenas da RT. Essa RT que nós pagamos 30 anos ilegalmente, ela vai para a mútua. Quer dizer, se você quisesse, se o presidente da mútua e sua equipe quiser deliberar uma coisa que o presidente do CREA gostaria que não fosse deliberado, ele tem o poder de fazer essa deliberação? A caixa de assistência, essa é uma caixa de assistência. A mútua aqui no Rio Grande do Sul é uma caixa, ela depende do CONFIA. Mas ela tem liberdade. Tem liberdade. Tá? Dentro dessa dependência, essa caixa, essa mútua federal lá, ela é muito atrelada. Isso nós gostaríamos de mudar também. Fazer o presidente da mútua ser um presidente concorrer à eleição, não ficar lá dependendo dos presidentes do CONFIA. Tá certo. Nós estamos chegando nos nossos 10 minutos, se algum companheiro... Presidente, gostaria de fazer uma perguntinha para o candidato. Romano, a palavra é sua. O candidato disse que todos torcem para alguém, né? E ele disse que também torce para alguém. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, ele poderia dizer para quem que ele está torcendo nessa eleição? Você acha adequada essa pergunta? Você não é obrigado a responder, não. Não tem problema. Mas não vou isso. Por quê? Porque é muito difícil essa pergunta? Não é difícil, é simples. Então responde. É simples, não, mano. Aí eu vou... É simples. A questão é a seguinte, nós estamos fazendo, nós temos o nosso grupo, nós somos um grupo, eu não sou sozinho. Nunca fui sozinho. E esse grupo está afinado a fazer fez uma proposta de levar a discussão do CREA, CONFIA, mútua, para todo o Brasil. Não sei se vamos conseguir. Nós temos na terceira live, vamos para a segunda ou terceira live, vamos para a terceira live, me deu uma âncora aqui, meu rapaz. O dia 9, agora convido o dia 9, eu vou passar o dia 9, convido vocês, vai estar todos os presidentes dos CREA, só tem um que não está confirmado, candidatos a presidente, e 3 candidatos à presidência do CONFIA nessa nossa live, nessa sala nós vamos fazer ela. Então, eu não posso dizer, porque a gente tem que ser isento nesse momento para ter a credibilidade junto com os nossos... Desisto da pergunta, senhor presidente, desisto da pergunta. Não tem importância que a pergunta seja feita, nem tem importância que você não a responda. Seu tempo terminou, certamente se sobrar no final, a gente pode voltar ao tema. E sobre a multa, os outros 2 candidatos agora, a gente pode retocar e pedir outros esclarecimentos. A palavra, portanto, obrigado, Eliseu, pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. A palavra do Nelson, por favor. Não é almoçado. Bom dia, doutor Ponte. Estou lhe vendo agora. Está ouvindo bem, doutor Ponte? Tudo bem, Nelson? Tudo bem, doutor Ponte. Eu cumprimento o senhor, os colegas aí da Sociedade de Engenharia, da Conselho e demais associados, aos colegas aí que estão concorrendo comigo na mútua, assim como a presidente do CREA, e principalmente todos aqueles que nos escutam, que nos estão escutando. Bom, se tivesse me feito essa pergunta, se eu seria candidato no ano passado, eu diria que não. É que as coisas mudam com o passar do tempo. A mútua, como todos nós sabemos,
é uma entidade privada, uma entidade privada, instituída pela Lei 6.496. E a finalidade da mútua é assegurar benefício de prestação aos seus associados. Por que eu desejo ser? A mútua não tem transparência. A transparência da mútua é que nem o dia de hoje. É tênue. Não há, claro. Não estou clicando A, B ou C. Não tem visibilidade. Se nós compararmos a mútua com a CAA, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, nós estamos 10 anos atrás. A mútua tem meia dúzia de benefícios, tirando a parte de financiamento, como o Eliseu falou, para comprar carro, tirando a parte de financiamento, praticamente não tem benefícios nenhum. Né? Tem 3, 4 benefícios. Entra no site da multa, nós vamos encontrar 5 benefícios. Condomínio de edifício pagamento. CV Hotel Turismo, uma espelunca de hotel lá no centro, que não é digna do engenheiro. Instituto Brasileiro de Educação Continuada, de Fortaleza. IPOG, Instituto de Pós-Graduação. Montreal, Companhia de Seguros. E Proseg Seguros. São os benefícios que estão no site da multa. Agora nós temos a mesma colocação dentro da Caixa dos Advogados, nós temos ali centenas de benefícios, desde salão de beleza, manicure, barbearia, oficina de carro, até serviço de engenharia. Nelson, tente 1 minuto só compactar. Mais 1 minuto, pelo amor de Deus. Então, nesse sentido aí é que a gente pretende reduzir o prazo da carência para os novos sócios, pleitear a redução da anuidade, otimizar o uso das áreas coletivas da multa, principalmente para quem vem do interior. É inadmissível, nós temos lá 1, 2 andares vazios, e vem um colega do interior, Eliseu, chega de Uruguaiana de ônibus, às 6 horas da manhã. Ele tem que ficar sentado no banco da rodoviária até 8, 9 horas para conseguir ir ao CREA, ir lá na Sociedade de Engenharia, fazer o compromisso dele. De noite, a mesma coisa. Por que não se utiliza, faz um espaço para que o nosso profissional tenha? Outra, para encerrar, nós, engenheiros aqui no CREA, somos praticamente 80 mil. O CREA primeiro nos mandou, quando eu falo engenheiro, eu estou falando engenheiro, agrônomo, geólogo, meteorologista, todo mundo, usando uma palavra. Eu não gosto de profissional, prefiro engenheiro. E temos 80 mil, o CREA nos passou uma lista de aptos a votar de 56 mil em março, e agora passou outra de 46 mil e pouco. Ou seja, parece que reduziram, parece que morreram 10 mil pelo Covid agora em questão de um mês para cá. Ninguém explicou o milagre dessa redução de lista. E a multa tem, para espanto, apenas 4.600 e poucos associados, desse universo de 50, 60, 80, 4 mil. Mas quem paga a multa são todos nós. Sempre que nós temos um RT, 20% é despejado. Temos que ir para a fase das indagações, senão não teremos. Tá, muito obrigado pela sua discussão inicial. A palavra está à disposição dos companheiros da SEG fazer alguma indagação. Então, você pode complementar o que você está dizendo. Eu vou responder uma pergunta que acho que foi o senhor, né, que fez para o candidato anterior, com relação a se era o momento adequado para fazer as eleições. Respondendo hoje, não. Entretanto, vamos fazer meia-culpa. Quando o CONFIA definiu isso no ano passado, ninguém imaginava que ia acontecer. Agora, tendo em vista o que aconteceu, a infinidade de pedidos de CREAs, de entidades de classe, de inspetorias, de profissionais pedindo adiamento, e as comissões eleitorais ficarem travadas em não querer fazer eleição, isso é crime previsto no artigo 132 do Código Penal, é expor a vida de outros a risco e a perigo. Então, nesse sentido, o que nós precisamos? Houveram, em março, abril, fevereiro, várias ações pedindo adiamentos. Umas eleições ocorreriam em junho,
e julho depois, não havia o perigo imediato, o perigo de ir embora. Entretanto, ontem eu pedi em juízo as eleições pela internet ou o adiamento. Ontem, protocolado, deve ter uma decisão, uma medida liminar de caráter de urgência, que esta semana deve sair. Então, o que nós precisamos é fazer. E é isso que eu estou fazendo. Nós precisamos fazer, agir. Falar, tem dezenas aí falando há semanas, meses, berrando contra as eleições agora, mas não fazendo nada. Então, me diga uma coisa, vocês fizeram o pedido a quem? À direção do CREA, do CONFIA? Não. Desculpe, doutor. Pedidos à direção do CREA, à Comissão Eleitoral Regional Federal e à direção do CONFIA, existem N pedidos de diversas entidades, associações, inspetorias e profissionais. O pedido que eu fiz, pedir para esse pessoal não adianta. Eu pedi na Justiça. Ah, está certo. Via Judiciária. Assim como o candidato de São Paulo fez lá em São Paulo. Está esclarecido. Alguém quer retocar? Temos um minuto mais. Alguém quer fazer uma pergunta rapidinha? Está o Nelson à disposição. Nelson, muito obrigado. O programa está na revista aqui do CREA de forma simples, objetiva e para ser cumprido, não apenas ser prometido, é para ser cumprido. Está aqui. Obrigado, Ponte, demais. Estamos aí às ordens de todos os candidatos e, evidentemente, do companheiro Nelson. Eu passo a palavra para um geólogo agora. Quero saber se vai ter tremor de terra proximamente. A palavra é do Pablo Souto Palma. Não vou fazer a introdução porque é a mesma para todos. Bom dia, presidente Ponte. Me ouve com clareza? Claro, todos nós. Obrigado. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os integrantes da SERGS, todos os ouvintes. Eu agradeço a atenção e a gentileza de promover esse debate único essa reunião única entre nós três, os candidatos da diretoria-geral da Mútua, ao qual eu saúdo os meus dois concorrentes, o Eliseu e o Nelson. Até agora tivemos um embate bastante limpo entre nós, isso é muito importante no atual momento que o nosso sistema passa, essa manutenção de uma civilidade dentro do processo democrático é muito importante, saúdo os dois por assim o fazer. Então, meu nome é Pablo Souto Palma, eu, ao contrário dos colegas, gestiono a minha reeleição, então, de certa forma, eu tenho uma vantagem por poder apresentar alguns números dentro da minha gestão, e por outro lado, obviamente, como toda situação, eu tenho aí um flanco, né, que os nossos candidatos, muito sabiamente, no sentido deles, obviamente, gostam de levantar os pontos que, no entendimento deles, não se encontram em acordo com o que eles entendem da Mútua. Mas um pouco da minha trajetória, eu sou aqui da cidade de Estrela, do Vale do Taquari, perto da cidade de Lajeado. Eu já tenho uma caminhada dentro do sistema CONFIA-CREA, eu já fui, né, inspetor aqui na inspetoria de Lajeado, depois eu fui representante de zonal, da Zonal Central, coordenador das inspetorias e conselheiro federal. Então, eu tenho uma caminhada de representação, conheço bastante o processo democrático dentro do sistema, e já aproveitando o gancho da pergunta em relação às eleições, como representante que sou e sempre fui, entendo que o direito e o dever do representante é entender o que a maioria das pessoas que a gente representa entendem como pertinente no momento, e a minha resposta em relação à eleição é basicamente essa: se a maioria dos profissionais entendem que há necessidade da manutenção ou não, nesse caso, hoje entendemos que a maioria dos profissionais estão entendendo que há necessidade da alteração da data, então, como um bom processo democrático, que eu acho que deve ser levado em conta, é importante que a gente, então, reflita e atenda os anseios dos profissionais. Além dessa caminhada dentro do sistema, eu sou um profissional autônomo, tenho empresa, fui presidente da Câmara de Indústria e Comércio aqui da minha cidade, então, além do andamento dessa caminhada dentro do projeto profissional, de geólogo, principalmente, eu também tenho uma caminhada dentro do setor empresarial, então isso, no meu entendimento, traz um certo diferencial em relação à nossa eleição e me pode colocar como um candidato que atende os anseios de uma parcela significativa
dos profissionais e dos registrados da Mútua. Então, nesses 2 anos, né, como a eleição ela foi trazida um pouco mais para cedo em relação ao nosso calendário normal, nesses 2 anos, alguns números são importantes de levantar dentro dessa gestão que eu tive à frente da Mútua, eu e meus outros 2 colegas, Ivo Hoffmann e Luiz Cláudio Zilkowski. Nós tivemos, nesses 2 anos, um incremento de 40% dos profissionais associados da Mútua. Nós tivemos um incremento de 35% nos benefícios reembolsáveis que a Mútua apresentou nesse período de 2 anos. Isso são números significativos, importantes para elucidar e para trazer os valores reais que a Mútua apresenta como benefício para os nossos profissionais. Então, nesses 2 anos, 32 milhões de reais em dinheiro de RT voltaram para os nossos profissionais em termos de benefícios financeiros. Isso é um valor que dá uma significativa, dá o valor e dá a condição de montante e dá uma visualização do cenário do que a Mútua tem ajudado os engenheiros. Então, o papel da Mútua na questão dos benefícios, Ponte, já que o senhor falou que eventualmente não tem uma clareza muito significativa da função finalística da Mútua, é devolver o dinheiro das RTs para os profissionais, principalmente nesse momento de crise, que a gente tenha na Mútua um aporte de assistência que traga, ou que tenha a condição de trazer para os profissionais do sistema, obviamente aqueles que são associados da Mútua, um benefício financeiro para que a gente consiga passar essa crise aí com um pouco mais de tranquilidade. Tá perfeito. Muito obrigado pela sua exposição inicial. Eu, de logo, passo a palavra aos companheiros se quiserem fazer alguma. Quero registrar, achei muito bonito você dizer que tem uma vantagem sobre os outros, porque está disputando a reeleição. Isso é uma coisa bastante digna. A palavra é a exposição dos companheiros. Não havendo indagações, eu acho que nós podíamos aproveitar para ir complementando a nossa própria informação sobre a Mútua. Você deu um sinal aí de que, nessa época de pandemia, uma coisa transitória, mas ninguém sabe por quanto tempo, há de ter muito engenheiro, desculpe a expressão chula, matando o cachorro a grito. E talvez ela pudesse, naqueles que foram atingidos, como fez a União para genericamente para os mais desconhecidos, talvez pudesse ser uma ideia, sugestão que eu dou aos candidatos, analisar a possibilidade de acudir aqueles que estão aí com curso superior e sem possibilidade de manter dignidade na família. Outro aspecto é o seguinte, ali foi abordado pelo que lhe foi o Nelson antes, essa possibilidade talvez de uma readaptação das destinações do recurso. Isso tem que ser feito por a normativa interna do CONFIA, ou a Mútua que tem essa flexibilidade de adaptar a destinação dos recursos para mais coisas ou outras coisas que julgue mais relevantes? Hoje os regionais, né, não só o regional do Rio Grande do Sul, mas todos os regionais, os 27 regionais da Mútua, eles dependem, em grande parte, dos regimentos internos na Mútua, que são controlados pela Mútua Nacional. Então, grande parte do que a gente busca é uma parte da descentralização da Mútua. Muitas das coisas que são propostas por mim e pelos outros candidatos não são propostas que tenham o ato discricionário dos gestores regionais, dependem dessa congregação de entendimentos do regional, com a diretoria executiva nacional da Mútua, junto com o CONFEA, porque os normativos que regem, Ponte, isso que falastes agora, eles são relacionados pela Mútua Nacional e decididos pelo CONFEA, ou no mínimo homologados pelo CONFEA. Então, se não houver uma conversa entre esses 3 entes, não há como se fazer algumas das propostas das quais foram colocadas. Gentileza, aqui a Mútua do Rio Grande do Sul, qual é a cifra anual que ela pode dispor para atender os seus programas e projetos? A previsão orçamentária para benefícios, especificamente, na última foi de 19 milhões, dos quais executamos 16. Esse ano, como todos sabem, a particularidade da pandemia, apesar de eu não estar no dia a dia da diretoria, desde o período de descompatibilização,
ele teve um pico aí com a pandemia, porque a Mútua, né, abriu uma linha de crédito específico para pessoas afetadas pelo Covid. Então, isso deu uma distorcida nos valores médios, mas a previsão orçamentária do último ano foi em torno de 19 milhões para benefícios financeiros. Esses 3 que sobraram, que não puderam ser aplicados, ficam aonde? Ficam como reserva para aplicar? Sim, eles voltam para o ano que vem. A disponibilidade real de reserva é em torno de 55 milhões. Ah, vocês têm 55 milhões. Vocês têm que achar um caminho, junto com o CONF e tudo, para pegar entidades que nem a Sociedade de Engenharia, que é dono do sistema CREA. Eu acho que o CREA daqui, até onde eu sei, iniciou lá na nossa Sociedade de Engenharia, que é mais antiga do que o CREA, e que, coitadinha, talvez viva com um 50avo do que vocês dispõem aqui. Mas essa integração, nós já tivemos alguma participação com a música, valia a pena, seria uma participação muito digna. Não sei se é possível dentro do Estatuto da Mídia. Fica aí. Nós temos Sim, existe um programa chamado... Pode responder as 2 juntas. Qual é o total do Brasil todo que a Mútua dispõe? Você tem esse conhecimento desse número? Não tenho, porque são individualizados em relação ao regional, cada regional tem o seu valor individual e a diretoria executiva tem o seu valor específico, porque da parte do dinheiro que vem para a Mútua, 30% vai para cada, em cima dos 20% da Mútua, 30% vai para a diretoria executiva em Brasília. Então, não sei de precisar o valor do montante do Brasil. Certo. Obrigado, Paulo. Deixa eu oferecer a palavra, se alguém surgir algum problema, alguma pergunta, temos muito pouco tempo à disposição. Não havendo, eu quero lhe agradecer muito pela possibilidade desse encontro, desse debate, desses esclarecimentos. Temos que começar o debate com os candidatos à presidência do CREA. Obrigado. Então, obrigado, Paulo. O primeiro inscrito é o Alexandre Volma, a quem eu passo a palavra sem fazer as esclarecimentos iniciais sobre a estrutura do nosso debate, porque já foi feito uma vez. E a palavra, Alexandre, é sua. Bom dia, doutor Pontes. Estão me ouvindo bem? Alô? 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 Estamos ouvindo. Estamos ouvindo bem? Não estou ouvindo. Ok. Por que me tiraram a palavra? Então, saúdo ao doutor Pontes, saúdo a todos os participantes desse debate, parabenizando inicialmente a Sociedade de Engenharia por oportunizar esse espaço democrático para que todos os candidatos se apresentem e tenham um pouco de diálogo com os participantes e com todo o universo de votantes que nos acompanham. Saúdo também aos demais adversários desse pleito eleitoral. Saúdo também aos candidatos da Mútua, que já tiveram a sua explanação, né? E saúdo a Sociedade de Engenharia como um todo e a sua diretoria. Meu nome é Alexandre Volma, sou candidato à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia para a próxima gestão. Sou engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho a minha trajetória, muita dela embasada na iniciativa privada, quando eu comecei minha carreira como engenheiro. Depois ingressei no serviço público e trabalhei e estou sediado na Corsan desde 2004 como engenheiro mecânico concursado desta companhia que atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Estou licenciado da atividade de presidente do Sindicato de Engenheiros, onde lá estive na gestão de 2011 e 2014 como vice-presidente, na gestão 14 e 17 como presidente e depois na gestão 17 e 20 reconduzido à presidência do Sindicato de Engenheiros e agora estou licenciado para a disputa do processo eleitoral. A minha formação e a minha trajetória fez com que nós tivemos um bom desempenho no Sindicato de Engenheiros
sabemos da diferença de um sindicato e de um conselho, mas fui convidado, fui muito procurado por vários profissionais do sistema para que me candidatasse ao Conselho Regional de Engenharia, e aqui estou oferecendo toda a minha experiência como engenheiro uma das maiores entidades de classe do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato de Engenheiros, para me proporcionar ao Conselho Regional de Engenharia um pouco da minha experiência que trabalhei lá no Sindicato de Engenheiros. O nosso lema da nossa campanha é mudança, a primeira palavra muito forte, mudança, eficiência e a valorização profissional. Nós estamos em dobradinha também com o presidente licenciado ao CONFIA, Joel Krieger, candidato à recondução. Também estamos apoiando para conselheiro federal o nosso colega André Lange e Vulmar Leite para a Câmara, para o assento de conselheiro federal na modalidade de agronomia. Nós sabemos que teremos uma gestão futura, não somente no Conselho Regional de Engenharia, mas em todo o universo do bem profissional, muito atípico frente a tudo que nós estamos passando e os reflexos desta pandemia. Então, nós precisaremos, sim, lá na frente, uma gestão muito voltada ao controle, a uma boa gestão dos recursos financeiros e uma boa gestão dos seus quadros técnicos e operacionais das inspetorias e das parcerias com as entidades de classe. Então, não podemos fechar os olhos para tudo que está acontecendo. Será uma gestão totalmente atípica, não somente aqui, mas o Dr. Ponte também deve estar preocupado com a gestão da Sociedade de Engenharia, que nós vamos ter que nos reinventar. Nós vamos ter que nos reinventar, talvez nós tenhamos que fazer algumas modificações, mas também teremos que dialogar muito com o CONFIA para que as implementações dessas mudanças aconteçam de forma transparente, de forma equânime e de forma que traga o melhor para a entidade, para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, a nossa disponibilidade para esse embate é justamente isso. Nós precisamos fazer uma nova gestão dentro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Se faz necessário também pelo fato da pandemia. Encerrou? Tá bom. Então, temos um pouco mais de tempo até para o diálogo, o debate. Sim. Eu ofereço a palavra aos companheiros da SEX, para as suas considerações. Presidente Ponte, peço a palavra, é o Sam. O Sam, Sérgio Sam, a palavra é sua. Rapidinho, é isso que eu vou falar agora para o candidato e isso vale para todos os demais. Normalmente, nessas apresentações, falam do macro, mas eu acho que representa uma grande parcela dos engenheiros no que eu vou pedir, que cada um explane o que vai fazer pela valorização da RT. Nós hoje tem várias situações de órgãos públicos que alguns fiscais simplesmente ignoram a RT. Nós sabemos, ouvimos falar e nada comprovado que muita gente assina a RT, que não é a RT, mas é fofoca que desmerece o engenheiro. Estou cansado de ouvir a RT, qualquer um assina. Então, eu insisto numa coisa, presidente Ponte, a valorização da RT. Como será feito pelo vencedor esse trabalho nesse sentido? Obrigado pela palavra, abraço a todos. Eu sugiro que algum outro que queira fazer uma pergunta, faça e depois o candidato responde a todos. Você concorda que seja assim? Tranquilo, doutor Ponte. Palavra à disposição. Presidente, eu, Elécio, gostaria de fazer uma pergunta para o candidato e para os demais. Diga. Para o Alexandre vale também para os demais candidatos, assim como o Sam fez. Eu gostaria que cada um dissesse o que é que eles têm de diferencial em relação aos outros candidatos. Pois, analisando um pouco as propostas, elas têm uma certa semelhança.
Por isso, eu creio que cada candidato deve ter, na sua visão, um diferencial em relação aos demais. Por isso que eu gostaria que cada um, então, detalhasse qual é esse diferencial. Obrigado. Deixa eu fazer um esclarecimento na pergunta que pode não ter sido bem entendido. Nós aqui, Alessio, nós falamos em que não tínhamos que fazer comparações com cada um bota o seu plano, etc. Ele não sabe o que é que os outros candidatos têm para se julgar melhor ou pior. Então, eu queria que você interpretasse a pergunta do Alessio no sentido de o que vocês têm de diferente sobre o que existe hoje em administração. Não na direção do CREA, nós não estamos aqui para personalizar nem criticar administrações, senão pessoas, mas sim a administração todo de hoje, de ontem, de anteontem e de sempre. Então, feito esse esclarecimento, a palavra está à disposição para fazer uma terceira pergunta, para ganharmos tempo, se alguém quiser fazer. Então, eu passo imediatamente, já faço a minha também, e vou informar o grau de liberdade e autonomia do CREA em relação ao CONFIA, as circunstâncias em que ele pode fazer uma adaptação das suas verbas, e qual é a receita do CREA anual atualmente, sem considerar a pandemia do ano passado, se tiver o conhecimento. A palavra é sua, Alexandre. Obrigado, Ponte. Respondendo, então, aos colegas, ao Sam, ao Alessio e ao Dr. Ponte, a função principal do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia é justamente a fiscalização. Nós precisamos, sim, melhorar a fiscalização, precisamos, sim, valorizar o engenheiro, o agrônomo, os profissionais das geociências como um todo, e não em detrimento de um ou outro. A RT, bem como o desdobramento de toda a sua função do Conselho, tem que ser fortalecida. Não simplesmente um fazer de conta. Nós precisamos, sim, fazer com que a fiscalização funcione para todas as modalidades, né? Não precisamos de mais favorecimento a uma ou outra fiscalização. O que nós precisamos, sim, é fazer uma fiscalização eficiente, automatizada, e que, sim, faça a devida valorização da profissão dos engenheiros, né? De vez em quando a gente olha pelo retrovisor ou olha para frente e pega outras entidades como modelo. Nós precisamos, sim, ser o modelo. A engenharia, sim, precisa ser o modelo que os outros precisam seguir, né? Então, Osman, eu acho que nós precisamos, sim, fortalecer, sim, a fiscalização. Se não fortalecemos a fiscalização, vamos continuar voltando à discussão sobre esse tema, né? De que nada se faz ou pouco se faz. Com relação ao Alessio, a tua pergunta do que é o diferencial. Eu não quero comparar os programas de candidato A, B ou C. Eu fiz a minha proposta de trabalho, minha proposta de gestão, elencado muito nas dificuldades que a gente enxerga dentro do Conselho, e também queremos, sim, trazer a nossa experiência, que o Alessio conhece muito bem, até porque já esteve conversando várias vezes comigo lá no Sindicato de Engenheiros. Então, trazer a experiência que eu trago da gestão baseada em planejamento estratégico, que é o item 1 do meu programa de governo, planejamento estratégico, as devidas ações do planejamento estratégico. Em que consiste o planejamento estratégico? Ouvir e planejar, e depois executar. E fazer depois um ciclo para validar os planos de ações. O Sindicato de Engenheiros, a gente fez isso. Estamos fazendo isso. E conseguimos elevar a nossa entidade de classe num patamar de referência e que todo mundo gosta de ver um excelente trabalho que está sendo feito no Sindicato de Engenheiros. Então, o que eu trago para essa gestão do Conselho Regional de Engenharia é a minha experiência em gestão, né? Sabemos das diferenças entre um conselho, sabemos a diferença entre as entidades de classe, mas estou trazendo para o universo dos profissionais do Rio Grande do Sul a minha experiência como presidente por 2 vezes, por 2 mandatos, no Sindicato de Engenheiros. Baseado em quê? Planejamento estratégico. Deixo já bem registrado aqui nessa live que a partir de janeiro, se tudo transcorrer normalmente, nós deveremos visitar as 44 inspetorias. Cada uma nós vamos ouvir
bem como as entidades de classe que lá se encontram na base territorial daquela inspetoria, e ouvir todos os pontos positivos e negativos. Só concluindo, doutor Ponte. Mas não conclua sem responder o que eu perguntei. A flexibilidade que existe do CREA em relação ao CONFIA, o volume que o CREA dispõe anualmente, e eu acrescento uma pergunta, se é favorável ou não à prorrogação da eleição no dia 15 de julho. Os números, respondendo objetivamente a sua pergunta, doutor Ponte, e tem que haver uma sintonia entre o Conselho Regional de Engenharia e o nosso sistema CONFIA-CREA. Nós precisamos falar, dialogar com o CONFIA, né, independente que candidato que ganhar aqui no Rio Grande do Sul. Nós precisamos ter essa linha, né, de transição de informações bem afinadas, porque o que está por trás de tudo isso chama-se o fortalecimento do sistema. A engenharia, a agronomia, a geociências. Os números, doutor Ponte, dessa gestão não estão finalizados. Nós nem saberemos como serão os números de 2020. Né? O de 2019, eu não tenho aqui na ponta da língua os números de 2019, mas nós sabemos que esperamos que os números de 2020 apresentem e serão apresentados no momento oportuno, mas nós não sabemos como é que vai se comportar esses números. Não, a indagação é só para nós sabermos o vulto de recursos do CREA. Ninguém está... A gestão é de 2021, nem é 2020. Quanto o CREA arrecadou em 2020 para disponibilizar? Eu não tenho esse número ponto, doutor Ponte. Não tenho esse número. Tá. E com a sua última pergunta, foi da questão? Da eleição, se devemos ou não prorrogar. Olha, doutor Ponte, quando eu fiz a minha inscrição no processo eleitoral, e bem como todos os candidatos, nós assinamos um termo que nós concordávamos com a regra do jogo. Se a regra do jogo mudou do dia 3 para o dia 15, nós estamos atendendo a regra do jogo. Se a regra do jogo vier a ser mudada novamente, nós vamos atender a regra do jogo. Eu assinei um termo, como todos os candidatos, nós aceitamos a regra do jogo. E assim nós estamos fazendo. Se as determinações superiores prorrogarem a eleição ou não prorrogarem a eleição, nós temos que cumprir a regra do jogo. É isso. Não, isso aí, isso todos terão que fazer. A pergunta é só o seguinte, se você pessoalmente é favorável à prorrogação ou não. Sua opinião pessoal não quer dizer que ela vá se dar, nem... A minha posição pessoal é respeitar a regra do jogo. Você não tem preferência, é isso que você está dizendo? A minha preferência, doutor Ponte, é respeitar a resolução 1114. Mas isso todos falam. Isso todos vão respeitar. Então, essa é a minha posição. Tá, todos vão respeitar. Alice, essa é a minha posição. Muito obrigado, Alexandre, pela sua... Agradeço a oportunidade. 37, dia 15, 22, Joel Krieger, 51, Vulmar e Lange. Muito obrigado a todos. Bom dia. A SEG agradece a sua participação e eu passo de logo a palavra para a Alice Helena Coelho Scholl. Bom dia a todos. Obrigada, presidente Ponte, pelo convite e bom dia a todos os participantes. Eu vou tentar ser rápida pelo prazo que a gente tem, né, de poder expor aquilo que a gente quer. Eu comecei a minha trajetória no Conselho exatamente porque pensava como os nossos profissionais, que hoje a gente entra em contato, que é reclamando que o CREA não faz nada por nós, que só nos cobra anuidade e faz com que a gente pague a RT. Mas, para isso, eu, além de reclamar, eu entrei em contato com a minha entidade local para tentar fazer alguma coisa junto, porque só reclamar e não ajudar fica difícil. E desde ali eu comecei a participar. Eu fui membro de comissão de inspetoria, fui inspetora-chefe, fui membro de diretoria na minha entidade de Pelotas, fui presidente da EAP e assim vim até ser conselheira regional e tive o prazer de estar no exercício da presidência o ano passado, onde eu aprendi muito mais e consegui ver muito mais aquilo que é o dia a dia de um conselho. Me sinto extremamente preparada para representá-los de forma unânime, sem que seja civil, agrônomo, engenheiro, eletricista, mas representar a todos como um só, né? Dentro das minhas linhas de propostas, eu acho extremamente importante essa relação da gestão com as entidades de classe e também com as inspetorias. Não existe como trabalhar com CREA sem ter esse tripé.
Nós somos o CREA e o CREA somos nós. Não há como separá-los disso. No ano passado, preocupada com a sustentabilidade das nossas entidades de classe, já comecei a fazer alguns trabalhos para que pudéssemos colaborar, principalmente com as prestações de contas que estavam sendo verificadas e uma enormidade de problemas gerando a cada entidade de classe. Entramos em contato com o Conselho de Contabilidade e tivemos o apoio total da presidência para que eles fizessem um convênio com o CREA, para que disponibilizassem uma listagem de profissionais em cada cidade, onde eles pudessem, as entidades, utilizar esses profissionais para auxiliá-los junto às prestações de conta das entidades, evitando com isso retornos de dinheiro, retornos financeiros por má aplicação. Então, isso foi um projeto que ficou em andamento e hoje, infelizmente, um ano de gestão realmente é muito pouco, porque nós tínhamos... André, que esse primeiro espaço aqui, a ver se... também fiz a mesma coisa com as inspetorias. Todos os assuntos que vinham de entidade de classe, todos os assuntos que vinham de inspetorias, eu respeitei as coordenações do CDE e da COI, para que primeiro passassem por elas, para que a gente pudesse solucionar de forma equilibrada e unida os problemas que advinham de lá. Acho isso extremamente importante. Todos os profissionais que recebi o ano passado, com diversos problemas financeiros, tentei, da melhor maneira possível, fazer com que eles saíssem de lá satisfeitos. E tive o grato prazer de receber elogios, dizendo que o CREA realmente está mudando. E nós temos que continuar mudando, sim. Nós temos que valorizar o nosso CREA lá fora. Nós temos que unir as nossas profissões. Nós temos que unir as pessoas que fazem parte dele. Nós temos que trabalhar em conjunto. Não compactuo com essa diferenciação que tem. Quanto à pergunta do engenheiro Ponte com relação às eleições, eu sou partidária a transferir, prorrogar a data. Tanto que mandei essa comunicação, essa solicitação à Comissão Eleitoral Federal, com cópia para a Comissão Eleitoral Regional, solicitando a prorrogação e enfatizando que não posso, de maneira nenhuma, compartilhar em colocar os nossos funcionários em risco, nem tampouco os nossos membros das mesas eleitorais e nem os nossos colegas profissionais ao virem votar neste momento de pandemia que a gente se encontra. Temos estados, temos cidades em bandeira preta, bandeira vermelha. A minha cidade, que era laranja, passou a vermelha. Rio Grande está com bandeira preta. Porto Alegre também está entrando em lockdown. Eu acho que isso é extremamente preocupante, a gente não ter uma eleição com todo esse risco à nossa população. Não vejo porquê dessa urgência em ter a eleição agora. Qual foi a outra pergunta que vocês nos fizeram? Com relação à posição do CONFEA, acho que o Conselho Regional ele tem que estar, sim, ligado em parceria com o CONFEA, mas nunca nos anularmos. Temos que representar as nossas posições de plenária, aquilo que foi defendido em plenário, aquilo que os nossos profissionais da região querem, para que a gente possa levar isso e defender, sim, com unhas e garras no Colégio de Presidentes, e fazer com que lá também seja acatada as nossas solicitações. Acho que é um trabalho de equipe, um trabalho de valorização da nossa profissão. Mais alguma coisa com relação também a esse convênio que eu fiz iniciei a tratativa com a contabilidade. Uma de minhas propostas também é fazer com a OAB, porque eu entendo que as nossas entidades de classe, elas têm que ter também um apoio jurídico. Também não vejo por que não disponibilizar a nossa área jurídica para auxiliar as entidades de classe na sua adequação dos seus regimentos e estatutos próprios. Acho que nós podemos auxiliar. Ok. Nós temos também
em instituições de ensino. Temos que ter uma ligação muito forte com as instituições de ensino para evitar com que as grades curriculares sejam diferenciadas e caiam em nossas câmaras inúmeras solicitações e reclamações de diferenciação de atribuição. Temos que começar a pensar no nosso profissional e tentar puxar ele para participar de dentro do conselho. O CREA somos nós e eu acho que nós temos que estar unidos para isso. Eu me sinto extremamente preparada, fui coordenadora nacional da Câmara de Engenharia Civil, pude participar de inúmeras tratativas e reuniões do CONFEI, conheço o sistema lá também e acho que posso fazer uma boa representação junto, claro, sempre escutando as nossas bases aqui do Rio Grande do Sul. É isso, doutor Ponte, estou à disposição das suas perguntas. Muito obrigado pela estrita cumprimento do horário. Tá? A palavra à disposição dos colegas para indagação. Temos 5 minutos para perguntar para a Alice. Doutor Ponte, eu gostaria de fazer uma colocação, se possível. Claro. Quem está falando? Que eu não estou vendo. Nelson Cury, doutor. Por favor, a palavra é sua, Léo. Alice, o seu programa colocado aqui, exposto na revista do CREA, aqui tem 23 itens aqui de programa. A senhora esteve na presidência no ano passado. Por que não implementou nada disso e agora se lança candidata dizendo que há uma necessidade de mudança, que os pais aí entendem que o CREA não está bem, por isso que a senhora... Nelson, me perdoa só um minutinho, há uma dúvida aqui de regra. Nós avisamos que os candidatos não poderiam se manifestar durante a manifestação dos outros. Há uma dúvida aqui se são os candidatos à presidência, não pode se manifestar, indagar, inclusive, para não ficar uma disputa de perguntas. Separadamente, então, da mútua. Sinceramente, não especificamos isso, mas eu não sei se é conveniente estarmos aqui questionando os outros candidatos. Eu deixo a decisão para o senhor, que é o coordenador, e foi colocado. Eu não sou candidato. Se fizer como indagação de coisas que, eventualmente, precisassem ser feitas e que não foram feitas... presidente... Você quer responder, Alice? Eu sei que tem a palavra. Não há problema nenhum quanto à pergunta do colega Burilho. Me sinto preparada a respondê-lo. Então, liberado por ela, liberada pela interessada, você pode concluir a sua indagação, fez o bem para dar tempo para os outros, depois você responde com as outras perguntas ali, tá? Tem a palavra, tem a sua pergunta com rapidez. Nelson. Não precisa mais? Eu já fiz a colocação, era aqui a respeito, por que não fez o que está no seu programa durante um ano que esteve na presidência, que tinha o poder de presidente na mão. Tá feito. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Você responde depois, Aline, todas juntas. Para o tempo. Ninguém quer fazer indagação? Então, eu gostaria que você depois esclarecesse, sabe, a verba que o CREA dispõe aqui no Rio Grande do Sul, ou dispôs em 2019, para aplicação aqui no Estado, tá certo? E o grau de independência, todos estão dizendo que precisa ter uma interface importante, um entendimento, uma harmonia com o CONFIA. Isso todos nós queremos e certamente todos dirão isso. Botou uma bandeira de... Doutor Ponte, Romano. Romano, pois não, você quer falar? Quero. Deixa eu terminar essa pergunta. Depois comente aí essa questão da independência formal, legal, entre o CREA e o CONFIA. Romano, a palavra é sua. Está ouvindo, Romano? Bom dia a todos os candidatos. O que nós temos observado, doutor Ponte, é que nós temos mais acesso, pelo menos a sociedade de engenharia, aos editais de projetos de produção científica do que ao CREA do Rio Grande do Sul. Nós temos recebido incentivos do CONFIA em projetos nossos, mas, inexplicavelmente, as gestões do CREA do Rio Grande do Sul
não tem contemplado as entidades de classe para a divulgação de produção científica. Eu gostaria de saber dos candidatos, uma vez que o CREA e a Mútua arrecadam valores significativos anuais, e esses valores eles não são repassados às entidades de classe, ou de uma maneira muito, mas muito módica. O Conselho Federal tem repassado valores significativos a eventos, e a Sociedade de Engenharia tem realizado esses eventos nacionais e internacionais. Gostaria de saber qual é a palavra dos candidatos a respeito desse assunto. Obrigado. Alice, você tem aí 1 minuto para responder coisa tão densa, portanto, compacte. Bom, vai ter que ser a jato, né? Com relação ao Bonini, na realidade, não são só 23 propostas, eu tenho muito mais, é que aí o espaço foi muito curto para colocar todas. Fiz bastante coisas no ano passado, comecei pelo planejamento estratégico, comecei pelo novo estudo do organograma, porque não admito 100 caixinhas de organograma, onde 100 caixinhas correspondem a cada uma recebe uma EPG. Comecei também a fazer um novo plano de cargos e salários, porque nós temos diferenciação de interpretações e atendimentos com os nossos funcionários, e acho que os funcionários têm que ser tratados de modo igualitário. Então, existe uma diferença de vantagens entre o anterior e o posterior ao concurso, né? E também para que a gente possa fazer um grande concurso, que é necessário pela falta de funcionários e também em inspetorias, nós precisamos saber aquilo que a gente quer. Então, eu também fiz um estudo com relação à qualificação dos nossos profissionais funcionários, para que a gente pudesse fazer futuramente um concurso público de acordo com as necessidades do nosso controle. Fiz. Não consegui fazer nada, consegui. Alice, não pode escrever a sua gestão, porque não temos tempo. Continue agora, acho que você já respondeu o suficiente. Essas outras indagações, a do Romano, sobretudo, e a que eu fiz sobre a verba do CREA, por favor, o nosso tempo é inimigo do nosso... Eu posso responder por escrito depois, doutor Ponte, se assim achar melhor. Tá certo. Essas duas perguntas. Uma informação que é importante, eu acho, a todos nós, saiu, agora pela manhã, uma decisão judicial que ela vem de outro estado proibindo a eleição no dia 15, e isso a nível nacional, e também chamando para que fossem feitas eleições de modo virtual. Então, isso vai mudar bastante as nossas discussões a partir de agora. Então, não vai mais haver, com certeza, a eleição no dia 15, e o CONFIA vai ter que dar um jeito de fazer o voto virtual, e assim nós teríamos contemplando muito mais votantes nessa eleição. Eu acho isso extremamente importante. Muito importante a sua informação, podemos até fazer um outro debate desse lá adiante, já mais concreto adiante. Agora, essas duas perguntas eu gostaria ainda, mesmo ultrapassando o limite, de ver o valor da verba do ano passado e a flexibilidade em relação ao CONFEA. Eu não entendi com relação à flexibilidade, desculpa. Por exemplo, vocês podem fazer as aplicações no projeto tecnológico que o Romano indagou agora. Não. Vocês podem fazer. Estão presas a um regramento que os inibe. Nós temos que seguir o regramento que o CONFIA nos passa. Tanto que antigamente nós tínhamos o repasse das ARTs e fomos proibidos somente por chamada pública. E a chamada pública ela tem uns critérios que a gente tem que cumprir. Podemos, sim, como fizemos o ano passado em algumas entidades, como a SERG, a gente pode auxiliar dentro do previsto quando eventos onde utilizam outro CNPJ de empresas contratadas, a gente pode, sim, auxiliar na divulgação, utilizando sempre aquela empresa que foi licitada pelo Conselho para que possa fazer impressões, divulgações, mídia. Isso sim. Agora, não podemos utilizar. O que eu posso dizer ao colega é que essa solicitação que ele pensa em utilizar para pesquisas que sejam feitas dentro de uma chamada pública.
e aí sim você será contemplado. Nós vamos tomar 5 minutos desse tempo, quando serão direitos. Doutor Ponte, O Romano está querendo fazer um pequeno parte pontual, Romano, para não ultrapassarmos muito. Diga. Alô. Diga, Romano. Uma intervenção pontual, Romano, e rápida. A Sociedade de Engenharia ela não se exime das chamadas públicas. Sim. Por que o CREA do Rio Grande do Sul Por que o CREA do Rio Grande do Sul não adota o mesmo critério do CONFEA Nacional para seus editais de patrocínio? Tá feita a pergunta. Diga, Alice. Não podemos, nós temos que estar adequados ao que a resolução do CONFEA nos permite. O CONFEA trata diferenciado... Mas é o próprio CONFEA que faz o edital? Sim. Isso nós temos que, como representantes lá, nossos conselheiros federais e com os nossos presidentes, é que nós temos que fazer essa mudança no CONFEA, infelizmente. Tá perfeito. Tá bom. Não convenceu. Não, mas é que não depende de mim, Romano, infelizmente. Tá certo. Temos como aprofundar depois. Temos mais tempo. Obrigado, Alice, pela sua participação. Que participaram do debate. Eu passo a palavra imediatamente para o palestrante seguinte, que é o Ivo Lessa. Tem a palavra, irmão. Bom dia, presidente Ponte, bom dia aos colegas da Sociedade de Engenharia. É uma honra de ser conselheiro dessa entidade desde a década passada, representando a nossa Sociedade de Engenharia em vários pontos, principalmente dentro do nosso Conselho Estadual do Meio Ambiente e participar das discussões do nosso dia a dia. Eu agradeço a oportunidade que estão me dando para conversar um pouquinho sobre a nossa candidatura. Rapidamente, vou fazer uma breve apresentação minha. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalhei como profissional liberal há muito tempo dentro da propriedade familiar. Sou consultor do sistema Farsul até os dias de hoje, ainda prestando serviço na área de recursos hídricos, na área ambiental, né? Fui conselheiro do CREA, representando a nossa Sociedade de Engenharia por um mandato, onde eu conheci o CREA por dentro, né, e também aonde por fora que a gente trabalha, conhecendo as demandas do CREA. Por isso eu sou o candidato. O candidato que quer mudar o CREA, na verdade. O único candidato que não esteve dentro do CREA por todo este período passado. Lá se vai 86 anos, nós temos discussões extremamente pesadas, mas nós hoje temos uma discussão eleitoral muito profícua. Mas me preocupa muito, porque nós discutimos o papel da inspetoria, nós discutimos o papel da entidade de classe, nós discutimos o que o Romano está levantando, a aplicação de recursos ou não pelo CREA, ou seja, parece que nós não temos uma liberdade de ação que é extremamente importante para o CREA do Rio Grande do Sul. E a mudança precisa ser feita. Nós não podemos mais estar dentro daquilo que a gente vem enxergando. Nós temos que ter um enfrentamento maior. Aonde a gente vai estar no enfrentamento? Dentro de programas. E eu entendo o seguinte, nenhum dos meus adversários, assim na palavra, como candidato, não como pessoal, apresentam propostas novas. Nenhum, não existe nada. Nós temos, sim. Nós temos um programa chamado Alianças por Urbanicidade, aonde nós vamos envolver todos os engenheiros no desenvolvimento das suas cidades, no desenvolvimento da sua área urbana, no desenvolvimento da área rural, para trazer a valorização do profissional, da valorização da entidade de classe. É nesse sentido que a gente tem uma proposta de mudança de candidatura, uma renovação aonde a gente pode. A gente não pode mais discutir questões pontuais, dizer que não pode. Não, a gente tem que analisar para ver o que pode ser feito. E aquilo que o colega Romano colocou, já foi me colocado pelo Sim de Madeira, já foi me colocado por as entidades, o que nós podemos avançar para ter uma entidade melhor. A questão
que vai ser debatida futuramente. Eu tinha feito um roteiro aqui, mas eu vejo pelo tempo, doutor Ponte, que o roteiro ficaria muito extenso, então estou falando mais abertamente, mas aquilo que a gente fala em valorização do nosso profissional, poxa, nós estamos aí num mundo diferente, nós estamos buscando uma participação maior, nós estamos exigindo, e a sociedade de engenharia faz parte dessa exigência, em cima dos licenciamentos ambientais, vamos dizer como exemplo, online. E aí, na questão do online, nós vamos ter que valorizar, nós vamos ter que ter um profissional mais ativo, mais presente, mais responsável. Então, é com isso que a gente vai buscar. E, além disso tudo, buscar dentro da nossa entidade, acabar com as discussões internas que nós temos ainda, né, sombreamentos de profissões, né, como a gente vai ter que resolver, enfrentar. Então, são essas propostas diferentes, novas, que a gente tem que buscar para o nosso CREA. Né? O senhor falou diferencial de candidatura. O meu diferencial é esse. Eu nunca estive como gestor dentro do CREA. Né? Eu estive dentro do CREA como uma proposta de conselheiro, crítico, né? Nos tempos do presidente Hilário e do presidente Mussali. Né? Então, mas sempre assim, enxergando aquela realidade. E nós vamos para uma candidatura onde o colega nos coloca em uma situação. Para que o CREA? Então, esse CREA não serve para nós. Então, nós temos que mudar esse CREA e trazendo uma valorização maior para o nosso profissional. O meu diferencial, sem dúvida, é esse. Eu sou um candidato aonde eu não tenho compromisso com ninguém, eu não assumi compromisso com nenhuma entidade, está aqui a Sociedade de Engenharia, pode comprovar, a minha entidade com a qual eu estou deixando de ser presidente da Sociedade de Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul, né? Teve apoio, mas eu não tenho compromisso com ninguém. Meu compromisso é com nós, com todos os engenheiros. Daqui atrás de mim somos engenheiros, todos nós somos engenheiros e precisamos estar unidos, olhando o que existe por fora do nosso CREA. Então, a minha candidatura ela tem um diferencial muito forte em relação às outras candidaturas. Eu não tenho problema judicial. Nós temos 3 candidatos, 2 candidatos concorrendo por liminar, um candidato que tem esse problema do CREA com o SENGE ou não, então são problemas muito sérios. E foi colocado, né, a outra proposta sobre as chamadas públicas que nós tivemos no ano passado, burocráticas, difíceis, que a entidade de classe não consegue apresentar, não consegue se amarrar, tem muita entidade de classe devolvendo dinheiro. Então, é nesse sentido que nós precisamos mudar, sim, e mudar para melhor o nosso CREA, ter um CREA mais participativo, mais ativo, mais presente dentro da sociedade, com um protagonismo maior, assim como o senhor fala, doutor Ponte, de trazer uma discussão que nós fizemos há tempos atrás dentro do próprio Ministério Público, a sua posse, onde o senhor teve um discurso muito forte, muito pesado, é isso que nós precisamos. É este CREA que precisa ser protagonista, estar junto à sociedade cada vez mais, acompanhando a sociedade de engenharia, acompanhando o SENGE, acompanhando as entidades de classe, para ser mais proativos dentro da sociedade. É por isso que nós somos candidatos. Sobre a eleição, e eu vou já deixar bem claro, nós temos uma equipe de trabalho muito forte, muito unida, e nós já tivemos várias ações, já nos manifestamos perante a Comissão Eleitoral do Rio Grande do Sul, manifestamos perante a Comissão Eleitoral Federal. Nós estamos manifestando perante a Prefeitura de Porto Alegre sobre a questão da abertura da própria sede para a eleição, mas nós temos uma coisa muito certa, eu acho que a candidata Alice colocou uma coisa muito certa. Por que não uma eleição virtual por internet? Está lá na nossa resolução, na 1114, agora para a eleição, que a eleição pode ser, sim, por internet. Ou seja, não precisa mudar nada. É só pegar a nossa resolução, que nos regra, a gente tem esse costume, a gente precisa ler o que está colocado dentro das nossas resoluções. E a resolução nos traz, sim, a possibilidade dessa eleição agora. Não precisa ser, claro, dia 15 eu acho que é muito apertado, mas agora ser por internet. Então está lá,
né? O artigo 54 nos traz essas decisões, e também a questão dos casos omissos. A pandemia é um caso omisso que a comissão pode, a comissão eleitoral pode se reunir e resolver. Então, eu sou favorável à eleição por meio virtual, pela internet, né? E também fico muito preocupado com nós chamarmos nossos colegas para uma eleição agora nesse período. Concordo plenamente que nós vamos ter que trabalhar uma prorrogação desses prazos de eleição, até porque eu tenho absoluta certeza que a representatividade de colegas, e eu me fico muito, pela minha responsabilidade, pela minha pessoa, da minha forma de agir, fico muito constrangido em pedir a um colega que saia de casa agora no dia 15, num município de Rio Grande com bandeira preta, ou no município de Porto Alegre, ou região metropolitana, para ir votar nessa situação. Então, é com esse sentido que a gente apresenta uma candidatura nova, uma candidatura sem compromisso nenhum, vai buscar uma mudança, vai conversar com todo mundo. O pessoal que me acompanha dentro da nossa Comissão de Meio Ambiente da Sociedade de Engenharia conhece muito bem da minha forma de agir perante a CREA, perante o CONSEMA, e eu sou muito do diálogo. E é isso que eu apresento, doutor Ponte, e agradeço a oportunidade. Pois não, doutor Ponte. Obrigado. A palavra está à disposição, avançou um pouquinho no tempo, mas a Alice também, vamos dando essa pequena tolerância, a palavra à disposição para indagações. Eu só quero fazer um pequeno comentário aqui, não é nem comentário, ponderação. Essa questão de citação de quem está na justiça, que esteve na justiça, é bom a gente nem registrar isso, porque não somos nós que vamos julgar o que as pessoas fizeram de certo ou de errado. Isso acaba a cada nível que discute lá. Nós só queremos, evidentemente, ser paz, harmonia, e nem sempre a sociedade humana consegue atingir. De forma que eu peço que, nas manifestações subsequentes, não se refiram, não discutam, não defendam essa tese. Vamos fixar nos projetos para o CREA. A palavra está à disposição dos companheiros para indagação ao Ivo Lessa. Ivo, se manifestou sobre a necessidade de prorrogar, que ela deve ser por via eletrônica. Parece que essa decisão, pelo que a Alice informou, já estará tomada, por decisão, não sei se é da Justiça ou se é do CONF mesmo, não dá para indagar aqui. Essa questão da verba do ano passado, você tem ideia do que é que o CREA dispõe de recurso, ou dispôs? Olha, deixa eu terminar aqui para a gente ganhar tempo, e depois oferecer. E você conhece o grau de independência do CREA em relação ao CONF? E se tiver alguma outra pergunta dos companheiros, para nós tentarmos ficar nos horários, antes de passar a palavra, eu faculto ao nosso time aí, à disposição. Não havendo, você pode agora complementar o tempo que ele requer. Ok, doutor Ponte. Eu não tenho o porquê, a informação que nós temos, que o CREA no Rio Grande do Sul tem um orçamento em torno de 90 milhões, é um orçamento bastante significativo. Eu não sei se nós chegaremos, se 80% dos nossos municípios do estado do Rio Grande do Sul têm esse orçamento, né? Então a gente pode saber que é um orçamento muito significativo, que tem que ser muito bem ajustado, né, para a gente poder avançar nas discussões e naquilo que é a demanda. A gente está falando em demandas aí profissionais, técnicas, que precisa ser discutida, sim, ser aprofundada. É o papel do CREA apostar e colocar os recursos para trazer essas discussões à tona. Então, seminários, eventos que sejam importantes, sem dúvida, nós vamos estar trabalhando junto e vamos analisar legislação por legislação para ver como a gente pode, sem nos adequarmos e para poder contribuir. Eu gosto muito, acho que a gente cresce muito nessa ponta. Eu tenho uma posição muito pessoal, doutor Ponte, colegas, que é assim, a gente tem que buscar informações. E as informações, daqui a pouco, não são aqui, são longe, são caras, mas nós temos que ir atrás. O CREA tem que ir atrás das informações. As coisas acontecem globalmente, né? E, então, é importante que a gente vá atrás, e talvez, até porque eu venho de um ramo
que é da alimentação, da agricultura, né, a gente pode ver muito bem o que a gente tem feito mundo afora em busca de parcerias, de espaços para podermos produzir. Graças a Deus, com a soma de todos nós, os engenheiros, nós podemos chegar a essa produção primária produtiva que nós temos no Brasil hoje. Não é só o agrônomo, é o engenheiro civil, é o engenheiro mecânico, o engenheiro eletrônico, até porque a nossa agroindústria é muito tecnificada e é de ponta. E é isso extremamente importante, e é isso que nós precisamos ter no nosso CREA. Agradeço a oportunidade, doutor Ponte, estou à disposição e pode contar comigo como presidente do CREA, Ivo Lessa 32, e também dentro do nosso conselho deliberativo da nossa entidade. Obrigado, Ivo. Vamos adiante, estamos quase no nosso horário, cumprindo quase o nosso horário. Eu passo a palavra agora para o engenheiro Luiz Capuani, candidato também nessas eleições. Bom dia a todos. Estão me ouvindo, doutor Ponte? Não estou lhe vendo, estou lhe ouvindo e não estou lhe vendo. Agora estou lhe vendo. Pode falar. Primeiro eu quero agradecer o honroso convite da Sociedade de Engenharia, o qual tenho muito orgulho de ser sócio e conselheiro dessa entidade, que é o berço do CREA. Ou seja, a engenharia, ela é uma das entidades precursoras. O CREA ele foi criado dentro da sociedade jurídica. Então, é com esse respeito a essa entidade, ao qual eu pertenço, e também tive a oportunidade de ser conselheiro, eu me apresento hoje, novamente, nessa candidatura. Eu vou citar só para os colegas em respeito às que estão nos assistindo. Eu sou engenheiro civil, diplomado pela Escola de Engenharia da URGS, e também sou pós-graduado em gestão de pessoas e estratégias públicas. Eu vou citar apenas, fui presidente do IBAC, também tenho uma vida nas entidades de classe, e eu tenho a honra de ter tido, não vou citar aqui títulos que alguém devido a quando estivemos na presença do CREA, mas dois que eu achei importante nesse momento, que foi engenheiro do ano e homenageado pela Sociedade de Engenharia. A nossa candidatura, eu vi os que antecederam, ela nasce... Eu gostaria também de colocar que eu fui empresário da construção civil, do qual tenho vários amigos, tive 700 funcionários na minha empresa, e atualmente eu trabalho no meu escritório, depois que eu saí do CREA, e tive a oportunidade de ser também superintendente de portos. Quer dizer, nós temos uma vida também na gestão pública, né? Então, o que interessa hoje, porque o CREA é uma autarquia pública, então nossa vida como gestor público, já tivemos a honra de presidir o CREA por 2 mandatos consecutivos, né? E então a nossa atuação foi pautada pelo empreendedorismo, pela coerência, pela transparência e pelo trabalho sério e a capacidade que nós temos de construir. Nós realizamos muitos quando nós fomos fazer o CREA. Eu podia ficar aqui um dia discorrendo. Nós compramos a sede nova, nós adquirimos 90 veículos, adquirimos inspetoria. Em relação às entidades de classe, nós fizemos 798 convênios e passamos mais de 10 milhões de entidades de classe. Só com a Sociedade de Engenharia, eu recorto e vemos que nós repassávamos dentro das regras. Nós repassávamos em torno de R$200 mil à época. Então, essa nossa experiência que nós realizamos, e sabemos o que tem que ser feito no Conselho, como fazer, e a nossa candidatura surge de um movimento de profissionais, de inspetores, de conselheiros, das entidades de classe, do qual me insiro, de lideranças e colaboradores do CREA comprometidos com as melhorias e projetos para o nosso conselho. Mas projetos não adianta só discurso, nós temos que tornar realidade. E nós fizemos isso. Nós fizemos isso quando estivemos na presidência do conselho. Nós pretendemos, eu vi que falam muito em diálogo, ninguém dialogou quando nós estivemos na presidência, mas que nós que soubemos e também divergimos quando precisamos. Inclusive o Conselho Federal, depois vou falar alguma coisa. Nós pretendemos construir um ambiente no CREA
no quais os debates serão tão importantes quanto as realizações que nós fizemos. Porque é debatendo que nós chegamos ao consenso. Nós vamos trabalhar em cooperação, como fizemos, mas com muita energia, equilíbrio. Vamos promover projetos e ações dando o futuro do Conselho. E com foco nos interesses, principalmente, doutor Ponte, no mercado de trabalho para os nossos profissionais. Porque eu vejo que nós temos muitos gargalos que devem ser solucionados hoje em relação às nossas profissões, para que o profissional possa trabalhar. A questão dos acervos dos atestados, eu vi que falaram aqui em RT, nós valorizamos a RT com campanhas em todo o interior, com os inspetores, com as entidades de classe. Então, nós pretendemos fazer o que nós fizemos, restabelecer os trabalhos desenvolvidos na nossa gestão, para a melhoria da imagem do Conselho, da credibilidade, da respeitabilidade que nós tínhamos quando nós éramos presidentes. Construir isso ao longo de décadas. Mas, em especial, na nossa gestão, nós o fizemos de forma efetiva. E cito, doutor Paulo, você fala em valorização profissional. Nós o fizemos baseado na lei. Quando o governador foi lá e colocou um advogado na Secretaria de Obras, na diretoria, nós fomos lá e falamos com o governador, porque nós tínhamos acesso a todos os governadores que estiveram no Palácio. Não temos política partidária dentro do Conselho. O Conselho ele tem que ser partidário. E o governador, humildemente, retirou esse advogado e nós colocamos quem de direito, quem tem o conhecimento. Mas nós também tivemos a capacidade de fazer um pedido e elogiar a atitude do governador. É assim que se faz um gestor. É não simplesmente seja olhando aos governos. A função do líder, ele tem que defender os interesses do qual ele é o presidente. Não podemos ser só bonzinhos. Em relação ao CONFER, a Lei 594, ela diz que os conselhos são unidades independentes. A cada centavo que é gasto dentro do CREA, o único ordenador de despesa se chama o presidente do CREA. Ele passa na diretoria, nós discutimos todas as nossas decisões, aqui quero fazer um agradecimento. Nada do que foi feito na nossa gestão foi feito sozinho. Foi através do diálogo, do convencimento e do apoio da diretoria, dos inspetores, dos conselheiros, das entidades de classe. Nós criamos o Colégio de Entidades de Classe, doutor Ponte, para valorizar, para que as entidades ficassem dentro do conselho. Não como hoje está. O que nós não concordamos é com o monopólio de uma entidade, sequer que nem no meu entendimento na entidade. Sindicato, quero deixar muito claro que, segundo a Justiça, não é entidade de classe. Sindicato é sindicato, entidade de classe é outra concepção. Ela tem o aperfeiçoamento, qualificação dos seus profissionais, para nós fazermos justamente isso, interação. O sindicato tem o seu papel, sou sócio do sindicato, mas é a defesa, é fazer os acordos coletivos, é a defesa do profissional de outra instância. Isso é muito claro, segundo a lei, inclusive. Então nós temos que separar. Nós estamos num divisor de águas agora. Porque nós vemos aqui, e aí, doutor Ponte, eu tenho que fazer uma colocação, que tem gente colocando diferente, quer dizer o seguinte, o único candidato que não fez e que não participou de sindicato, eu estou falando em candidaturas, porque uma candidata da diretoria, o outro fez a candidatura dentro. Então, o único candidato hoje em que vai representar todos os profissionais é o engenheiro Capone, quem vos fala. E por isso que nós colocamos nosso nome à disposição, pelo apelo de todas essas entidades, instituições que nos pediram para resgatar a credibilidade que o Conselho tinha. E é isso que nós vamos fazer. Então, nós faremos uma gestão moderna, com a consolidação de bons projetos de melhoria administrativa, que nós sabemos como é, nós já estivemos lá dentro, nós sabemos as dificuldades, os gargalos que tem. E nós temos que dar condições, inclusive aos funcionários. Um minuto. Eu estou aberto a novas proposições, a sugestões, e é claro que eu quero o apoio de cada um de vocês, a colaboração e o voto. Porque se nós não tivermos o voto e não estivermos lá, nós não vamos fazer nada. E juntos vamos implementar o que já fizemos. Projetos novos, como já demonstramos que temos capacidade de gestão, nas quais nós já estivemos à frente do Conselho. Pois não, doutor Porto?
Não, a sua exposição está encerrada, vamos passar para 5 minutos de indagações aí, mesmo ultrapassando um pouquinho, para nós podermos ficar dentro do nosso... Não. Então, te agradeço, Capoene, a exposição. A palavra está à disposição para as indagações ao candidato Capoene. O Capoene foi bastante, pode até utilizar o resto dos tempos. Então eu gostaria, se fosse possível, eu tenho mais 45 minutos. Tem uma pergunta que eu fiz a todos, não precisa fazer mais, que acabo de ler aqui, me colocar a confirmação de que pela Justiça foi interrompida ali a eleição, inclusive vai ter que ser por via eletrônica, como informou a candidata Alice. De forma que esse... Agora, eu quero deixar muito claro... Na sua participação final, me fale um pouco da independência formal, legal de CREA e CONFIA. Sim, mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, que eu sou contra essa eleição, nesse momento de pandemia, e ingressei na Justiça contra essa eleição descabida. Nós podemos fazer a eleição até o final do ano. Eu não fico em muro, eu tenho posicionamento. Em relação ao CONF, é a mesma situação. Doutor Ponte, eu fui 3 vezes presidente do CREA. Apoiei o presidente Tadeu, apoiei o presidente Marco Túlio e apoiei o presidente Joel que está lá. E não concordo com os métodos atuais que hoje ele está usando. Não concordo que o dinheiro que os profissionais pagam das suas RTs e anuidades seja para viagens internacionais o tempo todo. Não que eu seja contra, se tem um congresso internacional, vamos participar, mas persuadir conselheiros com viagens, e me manifestei contrário. Não concordo. Então, não concordo com esses métodos da atual gestão do CONFEA. Agora, não queira dizer, tem uma boa relação com o presidente Joel, eu posso concordar, o que for bom, eu como presidente do CREA, vou chegar lá e vou dizer, vou parabenizar, vou elogiar. Agora, quando não for de acordo, eu vou discordar. Eu vi aqui como a candidata falou que tem as regras. Regras não são leis, minha gente. Então, eu como candidato, eu vou tentar convencer, porque a nossa liderança, mostrando que o CREA do Rio Grande do Sul tem em torno de 80 mil profissionais, que nós temos essa representatividade, para que mude essas regras. Vamos flexibilizar esse dinheiro todo que tem aí do CREA, para nós levar para as entidades de classe, levar a sociedade, levar dentro da lei. Então, essa questão de regras são regras. Não, com todo o respeito, o CONFEA, inclusive, desrespeita muitas vezes a lei. Tem pessoas em terceiro mandato que estiveram aí, entendeu? A lei diz que é só 2 mandatos consecutivos, então eu não posso me calar diante disso. Então, um presidente ele tem que ter opinião. E dizer quando está bom ele elogiar, quando está ruim ele discordar. Eu vejo que o líder é esse o papel. Eu vou lá representar uma entidade da magnitude do CREA do Rio Grande do Sul. Não é uma entidade que tem 75 mil, a representação é muito grande, minha gente. Então é isso. Eu quero só lhe dizer o que nós fizemos em relação, promovemos o Fórum da Infraestrutura, nós promovemos o GT empresarial, cortamos todas as empresas, para que nós pudéssemos... Eu não tenho tempo um pouco, muito dilatado. Eu não tenho 1 minuto? Então, só para me dizer... 30 segundos para terminar. Eu gostaria que eu tenho certeza que essa eleição não vai sair. Tá? E nós vamos ter a oportunidade, inclusive, do debate. Gostaria que a secretaria fizesse. Então, eu quero dizer o seguinte, nós já provamos que sabemos fazer. Temos capacidade e competência. E junto com você, com cada um de vocês que está nos assistindo, eu gostaria que desse o seu voto para que o CREA voltasse a ter a credibilidade e a economicidade, a respeitabilidade que sempre teve. Então, vote 48, que é o meu número, e Paulo Guimarães, número 12, para ou muda ou acaba. Obrigado, a todos. Conosco aqui, tá? Eu passo a última candidata. Olha que nome bonito. Nancy Cristiane Josina Walter. Todos os nomes, primeiros nomes aqui. Nancy, a palavra é sua. 15 minutos, 10 de exposição e 5 para indagação. Bom dia, presidente Ponte. Bom dia também ao presidente do Conselho Deliberativo, o engenheiro Walter, que teve a palavra inicial. Eu me retirei da reunião assim que me manifestei ali pelo chat. Parabenizo a Sergues por oportunizar a todos os candidatos essa novo formato que todos nós tivemos que nos adequar, né, nesse tempo de pandemia.
Então, começo a minha apresentação de uma forma geral, para quem não me conhece. Estou vendo aqui na telinha e também pelo chat vários colegas que me conhecem bastante bem, mas partindo do princípio de quem não me conhece, eu sou engenheiro ambiental, da primeira turma de engenheiros ambientais do Estado. À época só tinha na UBRA, aqui de Canoas. Eu resido em Esteio faz 23 anos, sou natural de Porto Alegre, nascida aí pertinho da sede da SERGS, sou garota de Ipanema, como eu costumo dizer, né, da Zona Sul. Há muito tempo, então, eu venho atuando em conselhos municipais aqui na minha cidade. Eu vi que é uma maneira de nós agirmos politicamente e não fazer politicagem, que são coisas bem diferentes, né? Então, eu atuo aqui no Conselho Municipal de Meio Ambiente há mais de 10 anos, participei também do Conselho de Plano Diretor, do Conselho de Habitação, uma época consegui participar de 4 conselhos municipais, ora representando o CREA, ora representando a entidade de classe que eu faço parte aqui, que é de engenheiros e arquitetos, do município de Esteio e Sapucaia do Sul. Então, através dessas minhas participações nos conselhos municipais, participando de muitas audiências públicas, revisões de plano diretor aqui da cidade, vários colegas mais experientes, assim como vários que eu estou vendo aqui da SERGS, que já estavam há bastante tempo aqui na inspeitoria, eles me convidaram, então, para ingressar como inspetora aqui em Esteio, que buscava uma renovação e um novo fôlego aqui para a nossa inspetoria. Com isso, eu ingressei, então, como inspetora, depois eu fui a representante da minha zonal. Para quem não conhece, a questão de zonal dentro do nosso conselho agrega várias inspetorias dentro de uma mesma região geográfica. Depois, então, eu fui a coordenadora das inspetorias, no qual eu cumpri 2 mandatos consecutivos, deixando o último mandato agora em dezembro último. Então, o meu perfil, para quem trabalhou comigo e me viu atuando, é um perfil bastante imbativo, assim, combativo, eu diria até, porque a gente precisa ter posicionamento e não podemos mais nos dar ao luxo de ficar só escrevendo e falando que papel e microfone aceita tudo, né? Então, eu tive várias oportunidades de me manifestar, e quando eu fui para me manifestar, eu tive uma posição bastante forte, inclusive até bastante questionada a respeito disso, né? Não foi fácil. Então, de uma forma geral, por que eu decidi ser candidata à presidência do nosso conselho? Porque eu penso que eu tive os dois lados, né? Eu tenho uma visão bastante crítica do conselho, concordo e assino embaixo com a fala do presidente da SERGS e também com o presidente do Conselho Deliberativo, de que o Conselho ele está muito apático. O nosso Conselho está apático, está à parte do que acontece com as empresas, com os profissionais. Agora estamos na mídia por um fato, um inconveniente que, ao meu ver, esse profissional ele deva ser punido pelo seu CREA de origem, que é o Rio de Janeiro, porque aos profissionais da modalidade civil, ele não representa a modalidade, né? Ele teve uma fala muito infeliz num evento que agora está pipocando aí nas redes sociais. A nossa profissão está agora sendo motivo de chacota, né? Tendo em vista o comportamento desse profissional que se diz que ele não é cidadão e ele é engenheiro civil. Então, eu acho que esse tipo de fala não cabe mais. Como não cabe mais os candidatos ficarem falando a respeito do processo, a falarem a respeito do que fizeram e não deu certo, então a gente tem que promover a mudança, né? Então, uma das minhas mudanças principais que eu proponho é a gente copiar o CREA Pará. Vamos olhar lá no CREA Pará. O CREA Pará, ele instituiu a nossa RT. Hoje nós precisamos fazer a RT, pagar a RT e esperar um dia útil para que ela passe do modo rascunho ao modo oficial. A gente não tem mais esse tempo a esperar. Um conselho que abrange tantas modalidades da área tecnológica, nós não temos mais tempo nem de um dia útil para esperar. Os colegas que trabalham com eventos nos finais de semana, isso prejudica por demais. Um evento que acontece ao final de semana, quem faz a sua RT na sexta, ela só vai compensar na segunda. A segunda não adianta mais. O conselho tem que ouvir mais os profissionais.
Eu acho que a gente tem muita ideia boa, tem muito projeto que está na gaveta, e ele só é usado quando lhe convém. E hoje, o que lhe convém, não atende os profissionais. Então, uma das mudanças que nós propomos é fazer uma parceria com o Banco do Brasil, que já existe, embora muitos aqui sejam bairristas e queiram o Banrisul. Se o Banrisul não nos oferece vantagens como o Banco do Brasil, nós vamos, então, ir para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil consegue liberar a RT 30 minutos depois do que ela é paga. Isso já acontece no CREA Pará e no CREA Maranhão. Vamos copiar. Se o Banrisul não aceita a nossa negociação, nós migramos para o Banco do Brasil, sem problema nenhum. Nós temos que ver o que é mais vantajoso, assim como para as entidades de classe. Eu vejo hoje que as entidades de classe, elas estão muito dependendo de informações de departamentos no CREA. Eu penso que a entidade de classe, ela deva ter uma autonomia de buscar num espaço, no site do nosso conselho, para que ele tenha uma senha, uma chave, um login, e possa acessar qual o documento que a Sergues está precisando agora para se adequar. Está lá um espaço no site que a Sergues pode acessar e ela ali pode se autogerenciar. A gente precisa ser mais dinâmico. O CREA não tem mais tempo para ficar perdendo em ficar falando de tantas outras coisas. Temos agora aí a questão do PDL 304, não sei se todos viram, mas a votação está empatada, está agora na mesa do presidente do Legislativo para que ele possa, então, apreciar. Está lá, esse é o status. Aos engenheiros mecânicos, o que nós fizemos enquanto sistema? Ficamos de forma, o Confea, principalmente, ele está numa leniência absurda. Ficou assistindo e nós aqui fazendo campanha e mobilizando a classe para que entrasse através de um link para a votação. Mas é só isso que nos cabe. Nós estamos muito lentos. O Conselho não tem mais esse tempo a perder. Então, eu trago essa questão da mudança, e porque, enquanto coordenadora, eu transitei naquele prédio da sede do 8º ao térreo de várias maneiras, né? Nós conseguimos falar junto ao departamento de acervo e atestado, e também era o gerente das ARTs, para que a gente conseguisse uma exceção à regra para os colegas que eram da Serra, na ocasião da Serra e no litoral, que tinham que fazer essas ARTs em eventos de finais de semana. Conseguimos uma exceção à regra, através de um contato de e-mail, que o colega pagasse a sua RT, enviasse para um e-mail. Isso tudo são subterfúgios, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos que o CREA ele tenha um contato com o profissional. Hoje, as nossas inspetorias, como é que eles estão atendendo os profissionais? Alguém já buscou atendimento na inspetoria, sabe? Hoje é através de e-mail. Isso é o profissional falando com a porta fechada. Hoje, nós deveríamos ter um canal de chat, como temos aqui agora. Antes eu fiz a saudação inicial. O que eu tinha sugerido em 2016? Temos um minuto. Ok, eu simulei um atendimento no CREA Goiás e pedi que a presidência à época implementasse, não implementou. Fico pensando, se hoje tivéssemos uma ferramenta de chat no site, os profissionais poderiam ali buscar o atendimento, as suas dúvidas. Não temos isso. Precisamos de uma pandemia para nos reinventarmos. Eu acho que ninguém precisa disso. E a questão, presidente, da eleição, eu acho que está solucionada e respondida através desse mandado de segurança de hoje, às 15h10 da manhã, lá de Sergipe. Chegamos ao ponto de os profissionais moverem uma ação coletiva para serem ouvidos, né? Então, eu acho que falta uma imparcialidade geral, desde o Confea, a sua comissão federal e ao nosso regional. Falo como candidata que não aguento mais parar e perder tempo respondendo denúncias que a comissão eleitoral me manda. Precisamos ser imparciais e tratar todos de forma isonômica. Está faltando isso em quem senta naquela cadeira lá. Perfeito. Obrigado, Nancy. É Nancy, Nancy, né? Sim. Nancy, tá certo. Obrigado pelo respeito ao tempo. A palavra está à disposição do companheiro para a indagação. 2 mulheres em 5, hein? Estamos indo para o bom caminho, hein? Parabéns, presidente. Obrigado. Palavra à disposição. Faço eu a pergunta. Primeiro da eleição, você falou agora que foi mandato de segurança, então é possível cair essa coisa ainda. Fiquei assustado, eu pensei que era decisão final. Mas eu sei. Precisamos estar alerta ainda.
escolhe daqui, talvez por manifestação oficial da SEG, a unanimidade de todos os candidatos, tanto da mútua como de coisa, com a única exceção que achou diferente, que foi o candidato, o nosso companheiro Alexandre, mas pela não realização da eleição agora e provavelmente por via eletrônica no futuro. A SEG vai fazer uma manifestação, à luz desse debate, nessa direção. A quem nós vamos combinar aí com a direção. Agora, eu lhe pergunto, a senhora está a par da legislação do CREA e CONFIA, e que grau de liberdade tem o CREA em relação ao CONFIA?